Jesus, amém e amém, Jesus. Obrigado, Juninho. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Crianças de 2 a 11 anos, por favor. Big, muito bom te ver. Bênção. Vocês são bem-vindos a este lugar, viu? O Senhor os abençoe muito hoje, por ter escolhido passar um tempo buscando ao Senhor. Enquanto as crianças estão vindo, pode abrir a sua Bíblia, por favor, aí na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro 3, 18. O pastor Luiz ainda está em viagem, chega amanhã, Zilde? Então está previsto para chegar amanhã. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde o retorno, assim como guardou a ida. Está lá no concílio geral e atualização, não é, dos pastores lá em Ribeirão Preto. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Vamos orar, vamos pedir o favor do Senhor sobre a vida destas crianças e de todo este ministério. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela graça do Senhor. Obrigado pelas famílias, Senhor. Oh, meu Deus amado, nós colocamos agora diante do Senhor todo o ministério infantil, meu Deus, todas as pessoas envolvidas, as irmãs, os irmãos, as crianças, meu Deus, que são abençoadas por este ministério, que são ministradas, Pai querido. Meu Deus, que o favor, que a graça, que a unção do alto, Pai, do Teu Espírito Santo venha, meu Deus, sobre eles, meu Pai, capacitando, meu Deus amado, e que cada uma receba no seu lar, na sua vida pessoal, na sua família, a unção do Senhor, meu Deus, a recompensa do alto, Pai, vitórias em Cristo, Pai, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, para a alegria do Teu povo, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Terça-feira, próxima terça-feira, reunião com todos os homens. Reunião com todos os homens na próxima terça. Uhul! Glória a Deus. Pastor Luiz pede, como de costume, trazer aí um lanche, um prato, alguma coisa, um refri, um suco, o que for possível. Sendo possível, se não for possível, venha que tem sobrado. Nós temos tido com abundância. O Senhor tem multiplicado, não é não, Rogério? Tem sido. Glória a Deus. Próximo domingo, dia 11, hoje é dia 4 de junho, próximo domingo, dia 11, ceia do Senhor. Está aqui no culto, a ceia do Senhor. Vamos estar tomando a ceia do Senhor. Amém? No final do culto também tem um caldo ali, delicioso, igual o de domingo passado. A mesma Masterchef que fez domingo passado, fez hoje de novo. Domingo passado, gente, perfeito, caldo delicioso. Hoje é a mesma coisa, a mesma dose. Esse dinheiro é para ajudar nos custos da viagem dos missionários lá para o Projeto Sertão, lá para Cansanção. Por volta de R$1.000, só o que sai do bolso de cada um para pagar a inscrição. Fora 15 dias que a pessoa ainda tem que ir e tal, e está lá dedicando. Mas é para a glória de Deus. Isso é amor a Deus e a sua obra. Amém? Glória a Deus. Então, segunda carta de Pedro, ou epístola, no capítulo 3, no versículo 18, está escrito assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo, não que comece, mas que continue falando com você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo já está se manifestando neste lugar. Nós podemos sentir a unção do Espírito neste lugar. Eu tenho certeza que você também está sentindo aí. Ele já está falando
que Ele continue falando agora através da palavra. Ô Espírito Santo de Deus, ó Senhor, continuamos na Tua presença, na dependência do Senhor, abertos, Senhor, ao Teu ouvir, meu Pai querido. Te pedimos, fala conosco, Pai. Fala à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito. Ô Senhor, fala mais, meu Deus, fala para que possamos receber além do natural, meu Deus. Ô Senhor, para que possamos ter o entendimento que só o Senhor pode dar, ter a revelação que só do Senhor pode vir, Senhor. Ilumina-nos, meu Deus, Pai, leva-nos a Te conhecer, Senhor, Pai querido, no nível que só o Senhor pode nos levar a conhecer, meu Deus. Pai querido, seja conosco, nos guie através da ministração, da reflexão, do entendimento da palavra do Senhor, e nos edifica, fortalece a nossa fé, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Crescimento é a conclusão da carta. Pedro escreve esta carta à igreja do Senhor, e ele fala sobre diversos temas, e o capítulo 3, ele fala um pouco sobre a volta do Senhor. Você sabe o dia que o Senhor vai voltar? Pastor Carlos, bem-vindo, querido. Você sabe o dia que o Senhor vai voltar? Ninguém sabe, só o Pai, não é verdade? Só o Pai. Jesus disse que nem os anjos sabem, é só o Pai. Ninguém sabe o dia, mas uma coisa é certa, você sabe, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Cada dia é um dia menos, está mais perto. Não importa quantos anos ainda faltam, quando vai ser. O que interessa é que o Senhor vai voltar. Agora, então, isso implica em uma resposta da nossa parte, já que não sabemos o dia, mas sabemos que Ele vai voltar. O Senhor nos diz, então, estejam preparados, estejam prontos. E estar pronto é ter uma expectativa de que o Senhor pode voltar hoje? Sim. Você não sabe, eu não sei, só o Pai sabe. E Ele ainda diz, na hora que menos esperai. Pode voltar amanhã? Sim. Então, para nós, o dia que o Senhor vai voltar é hoje. Porque hoje é que você tem que estar preparado. O Senhor falou, se prepare como se fosse agora. Como se fosse hoje. Faz o exemplo do ladrão. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse invadir a sua casa, ele estaria lá preparado. Mas só tem uma forma dele pegar o ladrão no pulo, já que ele não sabe a hora, é estar 24 horas todos os dias vigiando. Aí ele não vai ter chance, não vai ter uma brecha. Assim também o Senhor usa este exemplo para nos ensinar como devemos esperar a sua volta. Sempre estando preparados. Para nós, a gente tem que levantar todos os dias. Eu tenho que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Então você levanta e já pensa, Jesus para mim vai voltar hoje. Eu vou viver meu dia hoje, porque Jesus vai voltar hoje. Então tenho que viver esperando que Ele volte hoje. Ainda que eu tenha a tranquilidade e a consciência de que eu não sei o dia, de que pode ser daqui 10, 20, 1000, só Deus sabe. Então eu preciso estar preparado, e nesse tempo eu devo crescer no conhecimento e na graça. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como conhecer, quando a palavra fala de conhecer Jesus, conhecer a Deus, não é um conhecer de saber sobre Ele,
mas é conhecer de viver com Ele, de andar com Ele. Eu sou a sua casa, vem morar em mim, vem morar aqui. Conhecer de viver, de relacionar todos os dias, de experiências pessoais. Eu sei que você tem suas experiências com o Senhor, que só você sabe, só você sentiu da forma como você sentiu, assim como eu tenho minhas experiências, que só eu sei, o efeito foi em mim. É disso, e a gente deve buscar crescer a cada dia mais nisso, neste conhecimento do Senhor. Cada vez que a gente cresce, que a gente aumenta um pouco do conhecimento do Senhor, também aumenta a nossa adoração, a nossa rendição, a nossa paixão pelo nosso Senhor, porque Ele verdadeiramente é Deus, digno de adoração, digno do nosso amor, da nossa devoção. Não há nada, por mais que a gente se esforça, mas não há nada que a gente faça que seja exagerado para com o Senhor. A gente não vai alcançar o quanto Ele merece, o quanto Ele é digno, por mais que a gente faça. E de tudo, todas as coisas que a gente faz e às vezes acha que está fazendo muito, a gente só consegue fazer uma coisa para verdadeiramente agradar ao Senhor. É adorar ao Senhor, adorar em obediência, adorar andando no caminho do Senhor. Mas como crescer? Como crescer nesse relacionamento com o Senhor? Como alcançar crescimento espiritual? Como alcançar maturidade espiritual? Às vezes a gente pensa que as nossas fraquezas e as nossas limitações são problemas só nossos. Às vezes eu posso olhar para mim mesmo e pensar, poxa, como sou pequeno, como sou falho, como sou carnal, natural, como sou insensível. Mas isso não é um problema só seu. Isso é um problema do ser humano. Esse é um problema seu, é um problema meu. Na Bíblia, nas cartas paulíneas, né? Nas cartas de Paulo, nas epístolas de uma maneira geral, nas cartas lá que o Senhor manda às igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse, lá fala das igrejas, falam de pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você. Pessoas com limitações, pessoas com dificuldades, mas todas são os santos do Senhor. Não é porque parece que somos, mas é porque o Senhor já fez uma obra suficiente para que sejamos. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. O nosso valor é atribuído pela obra do Senhor. E nós temos limitações. Nós vemos aqui os autores da Bíblia, os apóstolos principalmente, o apóstolo Paulo, ele escrevendo às igrejas, ele falando da necessidade do crescimento, Pedro aqui falando da necessidade dessa busca e desse crescimento, e nós encontramos na palavra do Senhor exemplos, ensinamentos de como desenvolver esse crescimento. Existem atitudes práticas, atitudes e práticas, eu acho que é até redundância, mas existem maneiras práticas de buscar, de desenvolver esse crescimento. O Senhor já estabeleceu a forma, nós só precisamos obedecer, tomar posse, fazer como o Senhor tem nos ensinado, não é? Nós vemos que o povo de Deus é um povo organizado. Deus tem estabelecido a igreja. Quem fundou a igreja? Foi o pastor Edson, não foi? Fundou a igreja foi Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, o Senhor fala para os seus apóstolos, ele fala: eu edificarei a minha
igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus, e a igreja do Senhor, ela é organizada, ela tem liderança, e uma das formas, uma das atitudes que precisamos ter para que possamos crescer, amadurecer espiritualmente, é buscar estar alinhado com a liderança. Não é buscar se orientar, perseverar, não desanimar, não andar segundo a nossa própria cabeça, fazer julgamentos próprios, tomar decisões do próprio umbigo, mas acreditar que a igreja é do Senhor. Quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor. Então, se submeta como ao Senhor, busque a orientação como vinda através das pessoas, mas vinda do Senhor. O povo de Israel, nós temos exemplos na Bíblia de exemplos negativos e positivos, de pessoas que se colocaram debaixo, que seguiram alinhados com a liderança que Deus colocou. O povo de Israel estava escravizado no Egito, eles estavam lá sofrendo, não é? O capítulo 1, capítulo 2 ali do Êxodo, fala que eles estavam debaixo de uma cruel escravidão, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um homem, um líder, e o seu anjo, e pelo poder do Senhor, aquele povo foi liberto do Egito, eles foram resgatados. Nós como igreja também vivíamos debaixo dos nossos pecados. A palavra diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando Ele nos deu vida. Eu fui alcançado por meio da igreja do Senhor. Foram pessoas normais, de carne e sangue, que conversaram comigo, que falaram de Jesus para mim, e o Senhor veio também com a sua unção, com o seu Espírito, e tocou em mim. Eu me converti pela obra do Espírito Santo, mas eu ouvi de Jesus por meio de pessoas comuns, pessoas com limitações, com deficiências. A igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, fomos comprados pelo Senhor, nós temos a vida que vem do Senhor, Ele nos dá a vida. O povo de Israel também foi resgatado daquela situação miserável de escravidão. A escravidão no Egito é símbolo da escravidão do homem no pecado. E eles andaram ali na liderança de Moisés, em situações que eles não entenderam, mas Deus falava com Moisés, Moisés conduzia o povo, e grandes coisas aconteceram. Chegaram diante do mar, um pouco antes de chegar diante do mar, Deus dá uma orientação estranha. O povo está indo para longe de Faraó, Deus fala, não vá não, volte e fique aqui nesse canto. O pastor Diego pregou aqui outro dia, até falando sobre isso, do beco sem saída, não é? E leva eles para uma situação onde eles seriam acuados, o mar, o deserto e o exército de Faraó, e vem, mas foi uma orientação de Deus. O povo ficou confuso e falou, por que você fez isso, Moisés? Você está doido? Faltou sepultura no Egito para você trazer a gente para aqui para morrer e tal. Moisés, calma, vocês não estão entendendo, mas nós estamos debaixo da orientação do Senhor. Vocês confiem no Senhor e vocês verão o grande livramento. Mas foi através da orientação do líder Moisés. E ali naquela situação onde Deus abre o mar, e eles passam pelo meio do mar. Talvez se eles seguissem para o lado que estavam indo, ganhasse até um tempo ali de dianteira, mas o exército ia atrás e capturaria. Mas para onde Deus levou, que parecia ser a ruína, o mar se abriu, eles passaram, Deus destruiu o exército de Faraó naquele mar. Era ali que o inimigo deles seria derrotado, foi lá que foi derrotado. E às vezes Deus está nos dando orientações que às vezes a gente
não quer ouvir, não quer aceitar, mas é lá que o inimigo vai ser derrotado. Sujeitai-vos a Deus. Esse é o segredo de vencer o diabo. Às vezes a gente pensa que o segredo é resistir o diabo, mas não é. Resistir o diabo é o bônus, não é? O segredo é sujeitai-vos a Deus. Aquele que está sujeito a Deus, ele não precisa nem fazer muita coisa. Quando Jesus chega na praia lá em Gadara, que vem aquele endemoniado que tinha mais de 2.000 demônios, o texto lá de Marcos capítulo 5 diz que quando Jesus chega à praia, vem o endemoniado e se prostra aos pés de Jesus. Aquele homem era conhecido como o terror de Gadara. Ninguém passava, se você ler os textos combinados de Marcos e de Lucas. Ele ficava ali de dia e de noite, não dormia, morava entre os sepulcros, se cortava nu, e ninguém tinha coragem de passar ali. E ele muitas vezes era amarrado com correntes, mas as correntes não podiam detê-lo, porque ele quebrava as correntes. Então não era algo natural. Tinha muitos demônios naquele homem. Mas quando Jesus pisa na praia, do outro lado do lago, o demônio, aquele homem, não é? Os demônios prostram aos pés do Senhor. Porque Jesus estava sempre submisso à vontade do Pai. Satanás não podia nada, só podia prostrar. E assim também Jesus disse que já deu autoridade à sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esse povo passou por essa experiência de libertação tão maravilhosa. O mar se fecha, mata os inimigos, eles cantam do outro lado do mar. Eu me lembro ainda de uma ministração do pastor Carlos Eduardo, aqui nesse púlpito, de que quando ele diz que Deus não busca os que adoram depois que o mar abre, depois que o mar fecha, depois que mata os inimigos, mas ele está buscando aqueles que adoram antes do mar se abrir. Antes do mar se abrir, o mar ainda está fechado, o inimigo ainda está vindo, e você já está adorando, porque você conhece o seu Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. A diferença não é entre o povo de Israel que adora depois do mar, e os 3 amigos de Daniel, não é? O Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando o Nabucodonosor ameaça ele, está lá no livro de Daniel, creio capítulo 3, 2, não sei bem o endereço certo agora. E eles falam assim: ó rei, o Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo se ele não quiser nos livrar, se a vontade dele for de não nos livrar, nós não vamos adorar a tua estátua, rei. E o rei joga os 3 lá na fornalha. Eles adoram, eles glorificam a Deus antes. Não foi depois que saíram da fornalha. E Deus envia o anjo, e tinha 4 agora andando dentro da fornalha, e o rei fala: vejo 4, e um parece com o filho dos deuses. Ou seja, quem é o filho de Deus? Dá para a gente deduzir que seria Jesus Cristo ali com aqueles 3, não é só uma conjectura, não estou aqui afirmando que era, mas Deus busca estes. Mas o povo de Israel aqui, na liderança de Moisés, estava indo muito bem, na hora que dava certo, louvava, na hora que o sapato apertava, reclamava, murmurava, queria voltar para o Egito. Lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, Deus manifesta ao povo ali um pouco antes. Deus aparece no monte, e Deus começa a manifestar a sua glória para aquele povo. O povo tremeu na base. O povo ficou com tanto medo quando a glória de Deus manifestou no Monte Sinai, que eles falaram assim: por favor, não fale Deus conosco não, senão nós vamos morrer tudo. Vai lá tu, Moisés, fala com Deus e traz para nós o que Deus quer que façamos, e a gente vai obedecer. Muito medo, muito temor, mas muito mais foi medo mesmo.
não era o temor real. E Moisés sobe no monte para ir receber de Deus as leis, não é? A orientação, a palavra de Deus escrita. O texto lá diz que foi escrita com o dedo de Deus. Mas Moisés demorou, o tempo todo que Moisés ficou lá foram 40 dias. Então, com menos de 40 dias, eles começam a falar com Arão, lá no capítulo 32. Olha, Arão, negócio, que desânimo é esse? Essa igreja não está com nada, não. Vamos procurar um Deus para nós aí, porque o negócio aqui está ruim. Vamos fazer um Deus aí para a gente adorar, porque esse tal de Moisés aí que nos tirou do Egito, olha, nós nem sabemos o que será dele, o que aconteceu. Menos de 40 dias. Agora não foi mais Deus que livrou eles do Egito. Cadê a glória para Deus? Já foi um homem, já era Moisés. Agora que esse Moisés que nos livrou do Egito, rejeitaram a liderança. No versículo 8 do capítulo 32, Deus fala com Moisés: vai lá, porque o povo que você tirou do Egito, já que agora eles disseram que foi Moisés, Deus fala: olha, o povo que você tirou lá do Egito já se desviou. Já se desviou. Vai lá. Moisés desce. No versículo 25 fala que aquele povo se corrompeu, desviou do caminho, entrou pelo caminho da prostituição, da farra, caminho distante de Deus. Por quê? Não seguiu a liderança que Deus colocou, não andou com a liderança, não andou. Quando Moisés desce, Moisés separa os rebeldes, os que não queriam a sua liderança, com aqueles que entenderam que Deus tinha colocado Moisés como líder. Moisés quis a liderança. Quando Moisés foi chamado lá no capítulo 3 para ser líder, ele falou: não, manda outro. Deus falou: não, fui eu que escolhi, é você, já está escolhido, já está certo, você já nasceu com esse propósito. O nascimento de Moisés, a gente vai ler, já percebe, Deus já está escolhendo Moisés, Deus já tinha escolhido Moisés para este propósito. É você. Mas ele: olha, nós não queremos essa liderança. Milhares morreram naquela situação. Milhares morreram. Se desviaram do caminho do Senhor. Então não ande pela sua própria cabeça, não seja você, não escolha para você deuses para seguir, não ande na sua forma de pensar, de achar. Só tem uma forma de conhecer Deus, só uma, é da forma como Ele se revelou a nós, pela sua palavra, não tem outra maneira. O que podemos conhecer de Deus é aquilo que Ele tem manifestado, que tem revelado. Não tem inteligência humana, não tem sabedoria, não tem sensibilidade, não tem outra forma, não tem outro jeito. Só se conhece aquilo da parte de Deus. O pouco que conhecemos é aquilo que Ele se revela, aquele que nos permite conhecer, aquilo que as nossas limitações têm condição de perceber e de receber do Senhor. Fora disso é idolatria. Fora disso é engano do coração. Muitas vezes nós, hoje como evangélicos, não construímos o bezerro. Mas na nossa mente, no nosso coração, na nossa independência de Deus, que a independência de Deus é a pior desgraça que pode acontecer com o ser humano, desde o começo. Independência de muita coisa é boa, mas independência de Deus é até uma estupidez, porque é impossível viver independente de Deus, não tem como. Lá em Atos 17, o apóstolo fala que em Deus nós existimos, em Deus nós respiramos, em Deus nos movemos, nós estamos nele. A vida que há em nós não é de nós mesmos, nada tem vida fora de Deus, só Deus tem vida em si mesmo, e todo o resto só tem vida porque a vida emana dele. Se Deus tira, acabou. Um monte de carne aí sem vida.
inúteis. É o que somos sem Deus. Então não tem como crescer na graça, no conhecimento de Jesus, sem se submeter à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, à presença de Deus. Eu não digo a submissão de maneira pejorativa, de maneira que a palavra também diz que os líderes não devem conduzir o povo assim como se fosse propriedade, de maneira, como servo do Senhor. Mas da liderança vem orientação, da Bíblia vem a orientação, e Deus estabeleceu assim. Então, viver a revelia ao que eu acho, ao que eu escolho, ao que eu decido, é a mesma coisa que o povo de Israel fez aqui, essa turma lá no deserto, se desviaram do caminho e caíram em tremenda perversão. Um outro passo é buscar a orientação do Senhor. Não viva a sua vida, a palavra de Deus diz que nós não devemos viver como os animais. Acho que Provérbios diz que nós não devemos viver como os animais, porque os animais, o que eles fazem? Eles rodam o dia atrás de alimento, comem, enche a bucho, dá à noite ali alguns, os que não são noturnos, vão dormir, acorda amanhã de manhã, torna, e a vida passa, eles não têm consciência de si mesmos, e nem têm consciência de Deus, e às vezes a gente vive dessa maneira, levanta, vai trabalhar, passa o dia, os afazeres, as demandas do dia, os cuidados da vida, e o dia passa e volta à noite, e a gente cama de novo e tal, e cadê Deus? Cadê a adoração? Cadê a presença do Senhor? Cadê o conselho do Senhor? Nas coisas difíceis, nas decisões difíceis, importantes, e nas simples também, é o favor do Senhor que abre as portas para nós, que nos orienta, que nos conduz em vitória no dia a dia. A gente termina o dia em paz, porque o Senhor nos guarda e nos guia. Lá em Daniel, no capítulo 5, Daniel falando para o rei Belsazar, eu acho que é o nome do rei, ele fala: você deu louvores ao Deus da prata, do ouro, de pedra de pau, mas não deu louvores ao Deus do céu, em cujas mãos estão sua vida e o seu caminho. Nossas vidas, nosso caminho, nosso dia a dia estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Senhor. Está difícil? Continue adorando, porque do Senhor virá o socorro, o mar vai se abrir. Do Senhor virá. Se não vier do Senhor, nem queira. Nem queira. Busque o conselho do Senhor. Muitos se deram mal por não buscar o conselho do Senhor. Josué, lá no capítulo 8 do livro de Josué, não, no 9, Josué 9, versículos 14 e 15, a passagem que fala dos gibeonitas, e lá o texto diz que os filhos de Israel fizeram alianças com o inimigo, porque não buscou o conselho do Senhor. Presunção. Aqui eu nem preciso, está tão fácil, sou capaz, eu mesmo tomo aqui a decisão. Decisões importantes afetou aquela decisão, afetou a vida deles. Afetou a vida deles. Eles tiveram que entrar em batalhas, tiveram que andar de dia e de noite por uma distância tremenda, entrar em uma batalha que foi a mão de Deus que os livrou, senão era algo complicado, por causa daquela aliança precipitada, feita sem consultar ao Senhor e contrária à orientação do Senhor. O Senhor disse: não faça alianças com esses povos.
Mas os gibeonitas vieram e falaram: nós não somos daqui, nós somos de distante e tal. E eles não consultaram ao Senhor. O texto diz lá, fizeram alianças importantes, ou fizeram essa aliança importante, decisão importante, mas não consultaram ao Senhor. Isso é presunção. Às vezes a gente faz coisas importantes que vão afetar a nossa vida, nossa família, nosso futuro, mas não consultamos ao Senhor. Não buscamos aquele em cujas mãos estão, ou está as nossas vidas, ou estão as nossas vidas. Não viva, a palavra de Deus diz, não viva como os animais. Os animais não têm consciência de Deus nem de si mesmo, nem sequer da sua própria existência. Não viva dessa maneira, porque Deus te fez mais que isso. Deus te fez superior. Lá no Gênesis, quando Deus foi criar o homem, dá uma pausa. Deus estava criando, haja animais, haja plantas, mas quando vai criar o homem, ele para, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, fez do barro, mas soprou no homem do espírito de vida, que veio de Deus. Todo homem tem uma centelha, que o faz diferente, de todo o resto da criação. O homem é inteligente, o homem é capaz de decidir, de amar, ele tem consciência de si mesmo, consciência do próximo e consciência de Deus. Deus o fez assim, para que ele buscasse Deus em adoração, para que buscasse. Então, não viva diferente disso, não viva diferente disso. Busque sempre Deus, busque sempre o conselho de Deus. Sem o conselho do Senhor, nós podemos ser facilmente enganados por Satanás. A palavra diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tem a aparência de coisa boa em muitas situações, para, se possível, enganar os escolhidos, os eleitos. Se possível, enganar você, enganar a mim. Aparência de coisa boa, mas que no fim não se confirma. Parece que você vai se dar bem, parece. Já armei muita arapuca. O pássaro, coitado, quando vem, o alimento que está lá, vou me dar bem. Assim Satanás também arma arapucas. E parece que a gente vai se dar bem em muitas coisas. Nisso aqui eu nem preciso do conselho do Senhor. É aí que você se lasca, como diz um conhecido meu. Ou que a gente se lasca todo. Busque sempre o conselho do Senhor. Ló, não ande pelas aparências. Lá em Gênesis, capítulo 13, Ló viu a beleza das campinas do Jordão, e ele escolheu a aparência que os olhos lhe trouxeram. Ele escolheu pela aparência. Ele escolheu o seu espaço. Quando ele foi separar de Abraão, Abraão falou para ele: pode escolher, fica à vontade. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E ele escolhe, ele olha e vê as campinas do Jordão, verdinho, tudo lindo, maravilhoso. Ló foi um agregado, um cara que estava ali porque Abraão levou ele de favor. Ele era sobrinho de Abraão, o pai de Ló havia morrido, e por compaixão Abraão leva Ló consigo, por compaixão. E as bênçãos de Deus sobre Abraão respingavam em Ló. Ló também enriqueceu muito, tanto que o espaço foi pequeno.
para Ló e Abraão junto. Começou a ter problema com os empregados, não é? Os pastores das ovelhas, dos rebanhos lá, por falta de espaço. Quando Abraão, que era o que tinha o lugar da honra, o dono da bênção, o outro que desfrutava da bênção do dono, fala para ele: olha, Ló, você pode escolher, escolha, para a esquerda, para a direita. Ele bate o olho e fala: opa, o olho da ganância. Eu não quero falar mal de Ló, porque a Bíblia diz, chama Ló, lá no Novo Testamento, de o justo Ló. Não estou falando mal, estou só analisando aqui o ponto que ele, a falta de sabedoria, a falta a ganância talvez até, porque era um homem igual a nós, e está aqui como exemplo registrado para o nosso ensino, que a Bíblia diz que tudo que está escrito, para o nosso ensino está escrito, para que possamos olhar e aprender, não falhar onde falharam e acertar onde acertaram. Para isso está escrito. Se para Ló teve um peso de culpa, para nós a culpa é maior, porque o exemplo está dado, a experiência está feita, ele já passou pelo caminho, está registrado, você já conhece, já sabe o que aconteceu, então o grau para nós hoje é maior. É maior. Mas Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, porque buscava um caminho melhor aos seus próprios olhos, e no fim foi morar em Sodoma, lugar de muita perversão, muita perversidade, que Deus destrói. Sodoma e Gomorra e Ló, eu não sei bem os detalhes, mas o que a gente percebe no texto é que Ló vai com tanta riqueza, faltou espaço para o gado de Ló junto com o de Abraão, mas pela escolha, se ele fala: não, meu tio, Abraão era tio de Ló, não, meu tio, me ajuda aí, me escolhe aí, qual que o senhor quer, para onde o senhor quer mandar, eu vou, eu quero sua orientação. Tivesse a humildade, talvez tivesse preservado, mas o que a gente vê no final é que Ló vai morar numa caverna com suas 2 filhas, e me dá a impressão de que ele não tinha mais nada, que tinha tanta riqueza, tanto gado, tantos pastores com ele, que deu problema lá nos empregados de um com o outro, e tanto gado que faltava espaço, acaba morando só com suas 2 filhas na caverna, e dá a entender o texto que não tinha mais gado, não tinha mais pastores, porque escolheu segundo a aparência dos olhos. Mas busque sempre Deus em oração, na tomada de decisões importantes. Você quer crescer e amadurecer espiritualmente? Você quer ou não? Amém. Eu também quero, eu preciso. Dizia minha avó que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E isso vale para a palavra de Deus, que a palavra de Deus, primeiro ela fala com quem está estudando, quem está buscando. Seu irmão primeiro fala comigo. É um ensinamento para mim primeiro, e depois eu compartilho com vocês. Mas se a palavra não se aplica a mim, não tem nem sentido compartilhar com a igreja. Então busque Deus em oração na tomada das suas decisões importantes. Não confie, não te estribe no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confie no Senhor. Josué, um homem tremendo, um homem de Deus, um homem que não dava um passo. Neste momento ele vacila. Ele com a liderança não procura. Foi um descuido que custou
caro, foi difícil, mas Deus foi misericordioso ainda com ele. Ló viu as Campinas do Jordão, mas não buscou Deus em oração na tomada de decisão importante. Ele foi pelo que os olhos o atraíram. Foi só desgraça e ruína. Não leve sua vida assim. Tem muita coisa boa na vida, muitas conquistas, mas Deus tem coisas boas para nós também. E a conquista só é boa se Deus estiver junto. Se Deus não for junto, a melhor conquista do mundo é desgraça, é dor, é sofrimento. Olha o que acontece com Ló. O final da família de Ló foi de um incesto. A descendência de Ló veio do relacionamento dele com as filhas. As filhas embriagaram o pai, porque não tinha outro homem ali para que ela se casasse, não tinha esperança. E engravidaram do pai e geraram 2 nações. Moabe e Amon. Porque seguiu seus próprios olhos, seus próprios caminhos. Porque parecia ser o melhor. E você é inteligente, e você é capaz, você consegue avaliar, e você vai se dar bem. Não tem como dar errado as Campinas do Jordão. Não tem como. Não tem como. Só que Deus não estava lá. Era laço. Quando era jovem, eu ouvi um ditado que dizia que tem coisa que você chuta que é laço. Eu esqueci como que é o resto. Então tem coisa que se Deus não está, meu irmão, chuta que é laço, viu? Não vá não, se Deus não está na coisa, procure saber. Senhor, o Senhor está comigo? Aquilo que parece deserto com Deus é bênção. Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos. Mas Ló se desgraçou todo quando foi para as belezas das Campinas do Jordão. Não negocie princípios, nem valores do reino de Deus. Você quer crescimento? Crescimento espiritual? Maturidade? Não negocie. Não negocie os valores. Não negocie os princípios. Viva na dependência da provisão de Deus. Não busque o pão sem Deus. Não busque riqueza, vida boa, abundância sem Deus. Jesus, quando estava no deserto, depois de 40 dias, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4, diz que o Satanás veio e aproveitou Jesus depois de 40 dias de jejum, na hora que estava na maior fome. Ele falou, agora ele está fraco, está fácil. E ele falou, você não é o Filho de Deus? Por que está passando essa situação? Manda as pedras se transformarem em pães. Mas Jesus responde, não só de pão viverá o homem. Não basta ter o pão, o alimento para este corpo, para esta carne. O verdadeiro pão é o pão que vem de Deus, é a palavra de Deus. Toda palavra, é pela palavra de Deus que nós temos esperança. É pela palavra de Deus que nós vencemos Satanás. É pela palavra de Deus que nós temos vida eterna. Porque Deus se comprometeu consigo mesmo e se empenhou pela sua palavra, pelo nome de Jesus. Por isso que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alcançará a salvação no Senhor. Não adianta só abundância, só coisa boa para essa vida breve. Outro dia eu estava até pensando assim, sobre o que é a vida de um homem que tem 130 anos. Eu nunca ouvi falar de ninguém que chegasse nisso, mas vamos supor, a não ser os antediluvianos, ou aqueles logo depois ali do dilúvio, do tempo de Abraão ainda. Mas na nossa época agora, contemporâneo nosso, não tem, nunca ouvi falar de alguém que tivesse 130 anos.
130 anos, mas o que é 130 anos ou 200 anos diante da eternidade? É algo talvez que, se colocar de longe assim para ver, não dá nem para perceber. Então, para que glória, riqueza nessa vida breve, tão curta, sem Deus? Porque a nossa vida é um teste. É um teste. Nem todos irão para essa eternidade com Deus, porque a vida é um teste. Não negocie princípios. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, das promessas da boca de Deus. Satanás também leva Jesus ao pináculo do templo e fala: tira-te daqui, porque está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que você não tropece em alguma pedra. Glória sem Deus, glória sem Deus, reconhecimento sem Deus, porque tinha uma lenda, um mito, segundo os estudiosos da palavra, que diz que o povo de Israel tinha uma expectativa que o Messias desceria pelo pináculo do templo. Então Jesus seria glorificado sem passar pela cruz. Glória sem Deus, glória sem Deus. Mas Jesus não aceita. Jesus não aceita. Dê sempre seu culto e sua adoração ao Senhor, e somente ao Senhor. Não aceite propostas que Deus não faça parte dela. Você quer alcançar crescimento, maturidade espiritual? Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, porque dele vem. Jesus, antes da ressurreição, para qualquer avaliação, foi derrota pura. Foi vencido pelos inimigos, foi crucificado, foi cuspido, ofendido, humilhado, exposto publicamente, pregado naquela situação humilhante na cruz. Então, diante da avaliação humana, Jesus foi um derrotado. Mas ao terceiro dia, aquele que faz a vontade de Deus, ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele há de voltar em glória com os seus santos anjos. E agora? Derrotado, derrota é estar fora dos planos de Deus, é estar fora da comunhão com Deus, é estar desafinado com Deus, é estar distante de Deus. Isso é derrotado. Mesmo aquele que é torturado e morto, mas estando com Deus, ele é vitorioso. Ele é vitorioso, ele é vencedor. Não busque glória sem Deus. A verdadeira glória, a que verdadeiramente vale a pena, é a que vem de Deus. Dê sempre adoração, dê sempre a sua adoração e o seu culto somente ao Senhor. Nossa adoração e o nosso culto deve ser diário, não só domingo, mas em cada minuto da nossa vida. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Todo crescimento e maturidade espiritual saudável vem de Deus.
não vem da sabedoria humana, não vem da capacidade humana. Deus já tem nos mostrado o caminho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fale com Deus, faça uma reflexão. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu não sei da sua vida, nem sequer superficial, nem sequer da sua vida social, para quanto mais da sua vida íntima e espiritual. Mas não há nada escondido diante de Deus. Tudo está patente, tudo está aberto diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, feche os seus olhos, se coloque este momento diante de Deus em oração e fale com Deus. Faça conserto, se corrija, se ajuste, se arrependa e se alegre também no Senhor, porque Ele é Salvador, Ele é o Deus da paz, o Deus da reconciliação, o Deus da alegria, o Deus da vitória sobre o pecado e a condenação eterna. Deus de vitória para esta vida e para a vida eterna. Oh meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e a Tua palavra que vem sobre nós, Senhor, e nos faz refletir, meu Pai querido, sobre os nossos caminhos. E muitas vezes os nossos caminhos nos levam para distante do Senhor, meu Pai querido, mas nós estamos aqui na Tua presença, Pai, queremos nos arrepender, Senhor. Teu Espírito nos leva, nos confronta, nos leva a refletir, meu Deus, e ao arrependimento. Ajuda-nos, Pai. Pai querido, que o temor no nosso coração aumente, Senhor. Que a Tua presença aumente em nós, que a Tua unção aumente em nós, que a Tua graça aumente, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, Pai, como igreja do Senhor. Nos rendemos agora. Nos rendemos agora diante do Teu Espírito, da Tua palavra, do Teu poder. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ajusta a nossa rota. Ajusta nosso coração, Senhor, nosso espírito. E nos conduza. Nos conduza pelas mãos, Pai, em vitória no Senhor. Nos ajude. Possamos sentir a todo instante da nossa vida a Tua voz nos conduzindo no caminho reto, no caminho certo, no caminho que é a Tua vontade, Senhor. Que possamos verdadeiramente viver em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, buscando a glória do Teu nome, Senhor, onde alcançaremos a vitória no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos, porque Ele é bom, Ele é digno. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado? O Senhor falou com você? Se há alguém aqui que o Senhor está falando com você pela primeira vez hoje, está tocando o teu coração, você quer se render ao Senhor, você pode vir aqui à frente agora, pode fazer um concerto, uma aliança, pode se render ao Senhor, confiando sua vida nas mãos dEle, deixar que o Senhor faça como Ele quer, porque o Senhor é um Deus de sabedoria, de amor e de misericórdia. Mas se você não quer vir agora, se a palavra falou ao teu coração, você pode nos procurar depois, pode procurar alguém aqui da igreja.
pode confessar. Jesus disse que aquele que me confessar, que confessá-lo diante dos homens, lá no céu, diante de Deus e dos anjos, ele o confessará. Ele vai dizer: Pai, aquele é meu. Aquele é meu. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Já dei os avisos, vamos estar encerrando. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, porque o Senhor, meu Deus querido, nos dá oportunidades de arrependimento, de consertos. Obrigado, porque é o Senhor que nos sustenta, meu Deus. Pai querido, toma a tua igreja, Senhor. Toma os teus filhos, Senhor, o teu povo. Todos estes que a tua palavra entrou no coração nesta noite. Pai amado, que o Senhor vá fazendo esta palavra amadurecer, frutificar, Senhor, e produzir, meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Nos dê uma semana cheia da presença, da unção, da paz do Senhor, meu Deus, dos livramentos, meu Pai querido. Ó meu Deus, e abre as portas para o teu povo, Senhor, que possamos alcançar êxito no Senhor, Pai, em cada desafio no decorrer desta semana. Abençoa, Pai, abençoa teu povo, abençoa as famílias, Pai, abençoa aqueles que estão lutando contra enfermidades, meu Deus amado, aqueles que estão com tristeza no coração, Senhor, em caminho de depressão. Pai querido, abençoa os nossos amados pastores que estão de volta, Pai, na sua viagem de retorno, assim como o Senhor os levou, traga-os de volta, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, as famílias do teu povo. Nos dê uma semana cheia da tua presença e das vitórias que vêm do Senhor, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te recompense por este